Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Passando aqui na telinha de vocês para atualizar vocês que das minhas leituras, né? Era para mim ter feito esse vídeo, eu estava tentando fazer uma rotina de toda sexta-feira postar o que eu havia lido na semana, só que a vida adulta não permitiu que sexta-feira passada eu fizesse esse vídeo. Então vou fazer hoje as leituras, um vídeo das leituras da semana passada. E também em seguida, mas vou deixar para o próximo vídeo, né? Vou fazer o meu TBR para o mês de novembro. Bom, e ainda nesse vídeo eu vou mostrar dois livros que chegaram aqui, que eu gostei e um que eu amo muito. Então, aguenta a mão aí. E fica tranquilo, nesse vídeo não vai ter spoiler. Vou só dizer o que foi que eu achei desses livros aqui, tá bom? Espero que esse vídeo seja bem rapidinho. Não se preocupa, não vai tomar seu tempo. Ah, e se você chegou aqui pela capa desse vídeo e você não é inscrito, considere se inscrever no meu canal. Curte, eu sei que dificilmente a gente compartilha, mas não custa nada pedir, compartilhe com alguém que gosta de leitura. E se você tiver também algo a acrescentar, vamos aí juntar e somar conhecimento aqui dessa obra. A primeira obra que eu finalizei na semana passada foi, e eu acho que quase todo mundo já leu, mas foi o meu primeiro contato com a autora e com a obra dela, foi o 15 de Raquel de Queiroz. E sabe o que me deixou mais assim impressionada? É que quando Raquel de Queiroz escreveu 15, ela tinha 20 anos. É um livro muito bem escrito, uma linguagem bem simples. E a gente que é do Nordeste entende bem direitinho essa leitura, sabe? O próprio livro já diz que inicialmente as pessoas não acharam que tinha sido uma mulher que havia feito, e nós estamos falando de 1930. Então, é compreensível. Quando eu digo compreensível, porque em 1930 a mulher não era tão levada a sério assim. O 15, eu acredito que leva esse nome porque ela retrata nesse livro a seca de 1915 no Ceará. Não que essa seca não tivesse acontecido em outras regiões do Brasil, claro, principalmente aqui no Nordeste, mas só que por ela ser cearense, ela retrata lá. E volta a repetir, ela faz isso de uma forma tão natural. A autora não tenta te chamar a atenção pela aquela coisa, aquele drama e tudo mais. Não, há um drama aqui. Há dramas de famílias retirantes, há um romance meio que acontecendo, há a disparidade social envolvendo esse romance, mas ela faz isso tão natural que é gostoso de ler. É uma leitura que eu fiquei, meu Deus, eu leio esse livro. Gente, esse livro tem 205 páginas, mas a história mesmo tem 174. A história mesmo, ela termina aqui. A partir daqui são extras, tá bom? No primeiro dia que eu fiz a leitura, eu li 100 páginas. E eu li sem perceber, assim, eu não costumo ler 100 páginas no dia, gente. Eu tenho uma leitura bem devagar, assim, bem lenta, porque eu gosto de entender, eu gosto de rabiscar e tal. Mas é uma leitura tão fluida, quando eu notei, tá. E também, ó, a diagramação do livro é muito boa, olha. Ai, caiu o meu cardzinho que eu faço aqui. Tem um casal de retirante que se chama Chico e Cordulina. Chico e Cordulina muitos Chicos e Cordulinas existiram nessa época, principalmente por sendo vítimas dessa seca. Eu não sei se vocês sabem, a seca ela não pode, ninguém pode acabar com a seca, ninguém acaba com a seca, ninguém. A seca é, no caso aqui, é da região mesmo. Só que o que pode acontecer, e eu falando hoje como professora de história, se alguém acha que eu estiver errado, acrescenta alguma coisa que a gente está aqui para aprender junto. O que pode acontecer nessas questões de seca é que hajam políticas públicas que amenizem para as pessoas os efeitos. Tá? Em 1915, muitas pessoas foram vítimas dessa seca. E Chico e Cordulina, que é um casal que está aqui, eles foram uma dessas vítimas. Eles foram buscar fora, como muita gente, hoje nem tanto, mas como muita gente muda de cidade, muda de estado, à procura de coisa melhor. E foi isso que Chico e Cordulina tentaram. Tentaram fugir da seca do Nordeste e foram para a capital. Aí um ponto interessante. O governo estava entregando passagens para quem quisesse sair do Ceará, do interior do Ceará. Ele estava dando passagem para o capitão. E aí Chico foi lá, não, vou pedir
porque Chico já estava desempregado, vou pedir passagens lá, passagem do governo. Chega lá, a pessoa que repassa a passagem diz que não tem mais, só tem para o próximo mês. Mas como é que uma família desempregada agora, porque trabalhava numa fazenda, perde o emprego porque a seca fez com que perdesse o emprego, vai esperar para o mês seguinte e os filhos para sustentar, porque Chico e Cordolina eram pais de 5 crianças. E nesse ponto eu quero falar que há a corrupção que não é só de 1915, que não é de 1930, é até a atualidade. Aí Chico vai para um bar e descobre que aquele cara que devia dar a passagem para quem precisa tinha negociado a passagem do governo, 50 passagens do governo para uma determinada pessoa que havia conseguido essas passagens por forma de suborno. Né? Eu acho essas coisas aí, isso, gente, você vê isso de uma forma tão sutil, tão leve, tão natural, que o livro fica muito gostoso. Nós temos também, nesse livro, o Vicente. O Vicente é um vaqueiro do interior, que os pais queriam inicialmente que ele e o irmão estudassem, mas o Vicente gostava de ser vaqueiro. E os pais trabalham para formar um irmão que vai lá para a capital e ser doutor. E o irmão, quando, né, se torna doutor, advogado, esquecem dos pais. E aí, Vicente, que já era vaqueiro, que já estava ali com os pais, toma para si a responsabilidade de cuidar das coisas dos pais e da fazenda, e torna-se então o filho que é amado, porque até então todo mundo tinha orgulho do outro que estudava para ser doutor. E esse volta-se contra a família, esquece de família quando torna-se doutor. Nós temos aqui também uma vítima dessa seca, que é a mocinha, que é a família da Cordolina, que é a mulher do Chico. A mocinha, ela é, se você ler, eu indico muito que vocês leiam esse livro. Quando você observa, a mocinha é bem essa típica pessoa que, de certa forma, quer ganhar uma vida um pouco mais fácil e acaba sendo vítima de suas próprias escolhas. Nós temos também a professora Conceição, que ela vem buscar a avó dela, porque da seca, para meio que fugir da seca, leva ela para a capital. E ela tem meio que um romance ali com o Vicente, mas em um determinado momento, ela percebe que há uma disparidade social entre ela e o Vicente, e volta a repetir. A Raquel coloca isso de uma forma tão simples, bem a linguagem de uma menina de 20 anos, assim, bem simples, bem... gente, é muito gostoso ler esse livro. É doído, esse livro é doído, mas é uma dor que você vai refletindo, vai vendo e vai se compadecendo de coisas que acontecem ali. É muito bom. Não tem um momento nesse livro que, quando a gente às vezes lê livro, a gente diz, eu senti raiva. Não, esse aqui não, esse aqui você sente empatia. Um pouquinho de empatia aí no seu coraçãozinho, você vai sentir seu coraçãozinho apertar, principalmente com as coisas que acontecem enquanto o Chico e a Cordolina estão indo para a capital. No momento, com ciúme, a Conceição vai falar de uma moça que se apaixonou por Vicente, e ela pensa que Vicente, a Conceição, pensa que Vicente está apaixonado por essa moça. E aí ela coloca, uma moça negra, como é que Vicente pode se apaixonar por uma moça negra? É essa a fala de racismo que tem aqui. E a outra fala, que eu achei bem, colocando como se a própria pessoa negra desse livro, ela colocou como se o retirante, que era o Chico e a Cordolina, fosse inferior a ele e o branco superior, tanto o retirante quanto a pessoa de pele negra. Aí ele vê a Conceição se despedindo, né, porque o Chico e a Cordolina são compadres da Conceição, e aí Conceição começa a se despedir e chora. Aí o marinheiro, deixa ressaltado bem isso, um marinheiro negro fala a seguinte frase, mal empregado, uma branca chorando por retirantes. Então é nessas duas falas que eu digo a você que há racismo nesse livro.
Mas é claro, volto a repetir, a Raquel era uma mulher jovem, e eu pesquisei, não há registros na história de que ela tenha sido racista. Ela provavelmente escreveu isso porque foram vivências ali, esse livro, você percebe que são vivências que são colocadas aqui, e tanto é que ela nem achou que esse pequeno romance dela aqui fosse vingar. Não tinha dividido em capítulos, foram depois que dividiram, então é só o resultado de uma época mesmo. Outro livro, o segundo livro que eu li é esse conto aqui, que quando eu comprei eu até disse, meu Deus, eu não sabia que era fim não, porque eu não sabia mesmo não. É um conto de Walter Hugo Mãe, de As Mais Belas Coisas do Mundo. Adendo, o livro de Raquel de Queiroz é da editora José Olímpio, tá? E esse aqui é da Biblioteca Azul. Gente, esse livro também é muito bom. Eu não tive contato com os meus avós, e meu avô paterno eu não o conheci. E meu avô materno, minha mãe era filha da primeira esposa, e ele era mais próximo dos filhos da segunda esposa, e aí a gente não teve aquela afinidade, não, a gente era do nosso convívio, mas não com carinho, aquela coisa de avô. Aí minha avó materna eu não conheci, e minha avó paterna era aquela que apertava, que juntava os netos assim e fazia capitão. Não sei se vocês conhecem aí, mas capitão é quando você junta, tem um feijão, aí pega farinha e amassa o feijão e fica aquela coisa, aquela massa, um caldinho de feijão e farinha, massa, e nós chamamos aqui de capitão. Não sei como é que você chama isso, vocês conhecem, como é que vocês chamam? E era um ritual da nossa avó, e os netos ficavam assim, sentados pertinho da avó, e ela amassando e entregando o capitão a cada neto. Uma bacinha assim, nós ficávamos comendo esse capitão. E esse livro trouxe uma nostalgia, uma vontade de ter um vô nesse sentido, porque aqui o vô tenta mostrar para o neto as coisas belas, e ele vai dizendo e dando conselho. Ai, gente, leiam esse conto, leiam, vocês não vão perder nada não, chega, deu vontade de ter um vô. Bom, e aí vou começar com mais uma leitura, e começando com esses dois livros novos na estante. Chegou o dia 28, esse livro aqui, ó, Desmortos, ele é japonês, e ele é em quadrinhos. E eles são contos de terror. Aí ele chegou dia 28, aí eu já li 2 contos aqui. Gente, como é bom. Assim, é bonzinho porque eu gosto de terror, né? Quer dizer, na verdade, eu acho que eu só não me identifico com crônicas, porque eu não gostei, eu não me envolvi, na verdade, com a Crônica de uma Morte Anunciada de Gabriel Garcia Marques. Aí eu acho que eu não me... A gente tem coisas que a gente, né? Eu acho que crônica para mim não rola. Mas como eu só li uma, não posso dizer que foi a escrita, ou foi de fato porque era uma crônica. Mas voltando para aqui, para esses contos em quadrinhos. Aí sabe o que eu achei uma bobagem que eu não sabia? Geralmente, esse é um livro normal, né? E ele abre para cá. E eu não sabia. E esse livro, ele abre para cá. Olha que massa, gente. Aí ele abre para cá. E aí, quando a gente vai lendo, a gente lê assim, ó. Vem assim, a primeira folha e aqui. Que diferente desses livros aqui, a gente lê essa, depois essa. Aqui é indo assim, ó. Eu achei muito massa isso aqui. Mas vou mostrar para vocês o livro Desmortos. Eu não sei pronunciar, gente. É Junji Ito. O nome do cara é da Pipoca Nanquim, ó. Esse aqui é o autor. E, olha, gente, porque tem um conto, o que eu já li, tem um conto que cresce a cabeça, e aqui o pessoal tá ficando pedra, e o outro conto que eu li é que as pessoas, elas zondam, elas falecem, crescem uma lápide. E, eu tenho um problema com buracos, eu tenho fobia a buraco. Aí nesse conto que as pessoas crescem lápide, se a pessoa não for removida, acontece um negócio lá e a pessoa ficou toda
Ai, nisso eu fiquei meio agoniada. Bom, foi só isso que eu não gostei, mas eu gostei desse livro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a minha... Ó, como é o marca-página desse livro. Se você gostar de terror, você vai gostar dessa história. Todos esses livros que eu estou falando, eu vou deixar aí a descrição deles. Vou deixar a minutagem para vocês acompanhar, vai que vocês querem pular e eu não tenho problema, né? Ó, são esses contos aqui, ó, que tem aqui. Eu já li O Pescoço Imaginário e a Garota Má. Aí tem a Cidade das Lápides, O Encanamento que Geme, A Mulher que Sussurra, Garota Lesma, O Monstro Cor de Carne, Rumores, Suave Adeus e Soyushi Enfeitiçado. E ele tem... Olha que imagem, gente. É meio pesadinha, né? E ele tem 300 e 400 páginas, tá? E é isso. E aí o segundo livro... Gente, é uma bobagem que eu vou mostrar pra vocês, porque eu sou boba mesmo. Aí esse livro tava na pré-venda, na Amazon. E olha que livro bonito. São 2 tomos. Já dá pra ver qual é, né, gente? Olha a pintura trilateral. Eu Mordendo Minha Língua, porque eu falo, isso aqui é da editora Príncipes. Eu Mordendo Minha Língua, porque eu falo tanto, né, dessa edição Príncipe, e aí ela vai e me faz um Dom Quixote em 2 tomos, com um livro tão bonito desse. Aí eu tive que comprar. E ele não tem gravuras, mas eu fui fazer, porque eu tenho aqui tanto a edição do Clube de Literatura, de Dom Quixote, quanto eu tenho a edição da Garnier e a edição de bolso da editora 34. E aí fui ler o primeiro tomo, só o primeiro parágrafo. Então, para você que nunca leu Dom Quixote, essa é a melhor tradução das que eu tenho aqui em casa, claro. Eu não tenho, ainda vou comprar. Eu vou comprar da Martin Claret e também quero a da Nova Fronteira. Mas eu vou ver também se os tradutores não são o mesmo. Mas, essa, comparando a leitura, essa tradução é muito boa. Achei muito fluida. Então, eu vou deixar também os links para vocês. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou até aqui, não esquece de curtir. E se você não for inscrito, considere se inscrever. Se você ficou até aqui, você é o tipo de pessoa que eu gosto e aquece meu coração. Um cheirinho para vocês. E não esquece de deixar aí embaixo o que é que vocês estão lendo aí. Provavelmente essa semana vocês vão ver 2 vídeos meus, porque eu vou aproveitar que hoje eu estou sem aula à noite e vou fazer logo o meu vídeo de TBR para novembro e as leituras de outubro. Um cheirinho para vocês e até o próximo vídeo.